Bonjour, Jaqueline, Mari. Hoje eu tô me preparando aqui para ver se a garganta aguenta até o final. Quem acompanhou a última live viu que eu sofri ali e aí começou a enroscar e já não saía mais nada direito. Eu tô já acho que umas 2 semanas assim que a garganta não colabora. Mas sejam bem-vindas, bem-vindos. Nós vamos hoje trabalhar o nosso livro de todas as semanas, qual é o seu legado, mas o objetivo maior desse livro, porque quando a gente fala, né, qual o seu legado, parece uma coisa assim tão grande, tão distante, tão fora, tão limitada a pessoas que têm poder e tudo mais, né, para deixar legados, mas na verdade o legado é absolutamente toda a nossa existência aqui, né? O momento em que a gente se relaciona com o outro, a forma como a gente se relaciona, as emoções que a gente tem, a intenção que tem por trás de cada ação, tudo isso são legados. Porque imagine que quando você acorda pela manhã, se arruma, sai para trabalhar, você encontra pessoas, a maneira como você encontra, a maneira como você cumprimenta, a maneira como você chega no trabalho, como você executa o seu trabalho, tudo isso vai deixando marcas, você está se relacionando, está tendo pontos de contato com o outro. Então o legado, ele acontece nesse momento. E por isso que é tão importante a gente falar disso, principalmente no momento do mundo, da sociedade, em que as pessoas parecem estar mais alienadas, mais perdidas em relação às suas próprias emoções, aquilo que elas sentem, e por isso acaba refletindo nas relações. Então elas estão mais agressivas, elas estão mais propensas a apontar, a julgar, e a gente precisa olhar para isso, né? A nossa parte é cuidar do nosso interior, cuidar do nosso ser, das nossas emoções, para que a gente possa melhorar essas relações. Então, se o legado é quando eu me relaciono com o outro, esse impacto que eu causo no outro, se eu não estiver bem, se eu não cuidar de mim, qual é o impacto, qual é o legado que eu vou deixar para o outro? Entende? Então, eu preciso cuidar de mim. Esse é o ponto principal. E por isso que eu falo tanto, né? O livro que a gente está estudando é o livro do Marlon Reikdal. Ele é psicólogo, tá? Da linha junguiana, enfim. Ele tem vários materiais na internet, quem quiser se aprofundar. Tem conteúdo no YouTube, tem a série de livro dele. Desculpe. O primeiro livro da série, acho que é Em Busca de Si Mesmo, depois vem Qual o Seu Legado e o último, Qual o Seu Valor. E fala de entrega, compromisso e autodescobrimento. Por sinal, né, autoconhecimento, autodescobrimento tem sido uma das palavras mais recorrentes no momento atual, porque eu acho que nós estamos tão cheios de fora, de coisas externas, tão cansados desses ruídos externos, que é a internet, as notícias, as fofocas, os apontamentos, a pressão, né, de você ser produtivo, de você fazer mais e mais e mais, que nós estamos começando a fazer um movimento de buscar para dentro, né? De ir para dentro. Desde o início de qualquer relação, não deixar na mão do outro, que é seu. É sempre importante, né? Os limites. Só que a gente só consegue pôr esses limites nas relações quando nós conhecemos os nossos próprios limites, quando nós conhecemos as nossas questões, a nossa história. Muitas pessoas que chegam para mim, que mandam mensagens, enfim, falam dessa dificuldade de colocar limites. E o que é essa dificuldade? Se não a falta de autoconhecimento mesmo. Pense, uma situação muito que eu gosto de colocar como exemplo de como nós fomos guiados para fora e não para dentro. E como é difícil quando alguém fala assim, não, mas é só olhar para dentro, busca a resposta aí dentro. Tá, mas e como que faz isso? Veja, desde que nós nascemos, quando uma criança chora do seu lado, quando você percebe que o seu filho chora, enfim, o que a gente tende a fazer? Olha para fora, olha para o passarinho, distrai, mas não olha para dentro. Não sente essa dor, não tenta entender isso. E aí a gente passa a crescer e nos distrair, a não olhar para a dor, a não compreender o que é essa emoção, o que ela está querendo nos dizer.
E nesse processo a gente perde o contato com a nossa essência, a gente perde o contato com quem eu sou. Porque eu tô tão distraída, eu aprendi tanto a olhar para fora, a buscar resposta fora, a me distrair, a me encher de ruídos para não precisar pensar naquilo que me é desconfortável. Gente, tá sem som? Vai ficar gravada a live, Eu tô achando que tá... Ó. Eu tô com medo, não sei se tava com som ou não, porque da outra vez esse microfone me deixou na mão, então eu vou tirar e pra gente conseguir não ter riscos, né? Então, vai ficar gravada a live só pra vocês ficarem tranquilos. Então a gente tá tão confortável, tão pronto pra olhar pra fora que a gente não consegue olhar pra dentro. E aí vem, às vezes, deixar o outro confortável, dar uma de boazinha, né? Exatamente. Nesse olhar para fora, a gente não reconhece as nossas emoções, os nossos limites, aquilo que a gente aceita, aquilo que a gente não aceita. E também há um movimento de a gente se adequar ao meio. Então, assim, desde pequena também nós aprendemos, né? Não fale isso, menina, não faça isso. Essas coisas não se diz, né? Tudo isso, imagine que isso vai criando camadas que vão sufocando a nossa essência, né? Vão criando camadas e camadas. E a gente vai crescendo e a cada vez que você vai passando por situações, daí você vai para a escola, depois você vai para o ambiente de trabalho, novas camadas vão se formando e cada vez mais fica difícil você atravessar essas camadas e chegar lá na tua essência, chegar lá em quem você é, o que você aceita, o que você gosta. Até um exemplo bem forte aqui da minha própria história. Eu fui criada, meus pais se separaram, eu era muito bebê, enfim, tem uma situação que é muito comum a muitas pessoas, né, de vivenciar a separação dos pais, o pai ausente, a mãe em alguns períodos. Eu fui criada pela minha avó. Minha avó é uma pessoa bastante rígida e, digamos assim, autoritária, né? Ela tinha um posicionamento muito forte. Então, por exemplo, eu dizia, olha, eu gosto de amarelo. E ela dizia, não, você não gosta de amarelo, Thaisa, você gosta de verde. Não, mas eu gosto de amarelo. Não, você não gosta de amarelo, você gosta de verde. E à medida que você vai recebendo esse tipo de interferência, você começa a se desconectar daquilo que eu gosto e começa a acreditar que o que o outro está dizendo é verdade. Quantos de nós estão insatisfeitos com a própria profissão, com as escolhas que fez na vida, que hoje chega, olha para trás e fala, caramba, não era isso que eu tinha pensado para mim, mas você sabe o que você tinha pensado para você? Quando foi que você se desconectou disso e que você começou a buscar um caminho que é totalmente avesso àquilo que você gostaria? Aonde que isso aconteceu? Nessas falas, nessa interferência, nessa falta de colocar um limite, de dizer, não, eu gosto de amarelo e eu sou feliz com o amarelo e tá tudo bem com isso. Essa dificuldade de colocar limites, mas isso é construído, a nossa sociedade, a forma como nós vivenciamos a nossa primeira infância. A primeira infância, gente, é tão marcante na nossa vida, porque imagine que você chega no mundo, é um ser em formação, né? Não tem um cérebro ainda pronto e tudo mais. Todas as situações que você vivencia de forma emocional, então as memórias se formam assim, né? Situações que são intensas e repetitivas. Então, quando você vivencia um ambiente que é extremamente agressivo, e isso se repete todos os dias, discussões, brigas, um bebê não entende o que está acontecendo. Não de uma forma cognitiva, mas ele entende a sensação que aquilo causa e isso vai deixando memórias, marcas, certo? Você vai crescendo e vê os pais discutindo ou passa necessidades em casa. Tudo isso vai construindo memórias e a forma como a gente enxerga o mundo. A primeira pessoa que vai nos apresentar o mundo são os nossos cuidadores, seja pai, a mãe, aí é muito de cada situação, né? É a pessoa que te apresenta o mundo. E é através desse óculos dela que você começa a enxergar o mundo. Então a gente recebe essas interferências. E se a gente não tem um ambiente de apoio, de acolhimento, de respeito, a gente recebe isso e não consegue ir contra isso, né? Se colocar, nem sabe se é possível fazer isso.
E aí a gente vai aceitando. E a gente vai agradando. E a gente vai se encaixando nesse lugar. E como é difícil sair desse lugar depois. E como é difícil dizer, eu não gosto disso. Olha, você me magoou, você me machucou. Isso aqui ultrapassa o meu limite. Dessa forma não vai ser legal. Eu gostaria que você me respeitasse mais. Que é o que deveria acontecer nas relações. Só que se a gente não sabe fazer isso, se a gente nem sabe quais são os nossos limites, é muito fácil a gente aceitar que o outro ultrapasse. E as pessoas ultrapassam, gente. As pessoas ultrapassam. De forma consciente ou inconsciente, elas vão fazer isso. Quem precisa definir até onde pode ou não somos nós. E para isso é uma construção interna. É uma construção, não é uma construção interna, é um retorno à sua essência, é um retorno a quem você é. O que te faz bem? O que te faz vibrar? Sabe que hoje eu li, apareceu para mim uma notícia, mas eu li bem rapidamente, que falava qual que é a idade mais feliz, né? Que eles fizeram um estudo com várias culturas, várias pessoas, gêneros diferentes e tudo mais, para entender quando é que a gente se torna feliz. Olha que louco, né? Era mais ou menos assim. E o que eles encontraram é que até os nossos 40 anos a gente vive dramas muito intensos, né? Dessa tentar se encontrar, entender o mundo, essa revolta de ter feito escolhas que não eram aquelas que a gente gostaria, essa dificuldade de se encontrar novamente e definir o que quer fazer, essa dificuldade de se impor nas relações, tudo isso, né? Acontece até os 40. Aos 40 anos, não necessariamente, né, esse corte, mas a partir dos 40 anos há uma maturação. É como se a gente começasse a colocar na balança e dizer, isso aqui não vale a pena, sabe? Não vou mais me desgastar aqui. Eu não vou mais ficar nessa relação. Isso aqui não faz mais sentido para mim. Então, a felicidade no sentido de a gente amadurecer, de a gente conseguir se liberar daquilo que não faz sentido para nós. Mas até lá a gente sofre e carrega muita coisa que não precisa. A gente se coloca em situações que nos fazem mal. A gente vai e frequenta ambientes que são tóxicos. E agora a gente tá chegando no final de ano. E ano passado, acho que foi ano passado, eu fiz um Reels, gente, que deu assim, ó, o que falar. Eu tenho uma visão das festas de final de ano que é minha, é particular. Eu aprendi a aceitar esse meu lado, né? Enquanto muitos tentam se encaixar para agradar os outros, eu percebi que isso não me fazia bem. E eu acho que Natal é uma época de mais recolhimento, é uma época de reflexão, é uma época de estar em família. Minha família hoje, meu núcleo é aqui, meus filhos, meu marido, é o dia a dia que a gente convive. Não que eu não queira estar com a minha família, né, pais, enfim, mas eu gosto de viver essa data mais recolhida, para realmente refletir sobre o ano, refletir sobre as mensagens do Cristo, enfim, né, ter todo esse momento. Isso é meu, né? Mas muitas pessoas ficaram horrorizadas, como se eu estivesse incentivando as pessoas a não não confraternizarem, enfim, e tudo mais. E aí você vê como é difícil, muitas vezes, você aceitar a opinião do outro. Veja, eu me recolher, eu ficar com as minhas reflexões e tudo mais, não vai causar nenhum mal pro outro. E vai fazer um bem danado para mim. Mas o outro se incomoda porque eu deveria confraternizar, porque na visão dele, essa é a forma correta de se vivenciar aquela data. Então a gente passa por cima do outro, a gente passa pela necessidade do outro. A gente impõe que a família se reúna, mesmo que tenham pessoas que ali não se sintam bem, que não faz sentido para ela. Não, tem que dar presente, tem que fazer a cerimônia, tem que para quem? E aí assim, ok, se eu fico bem comigo, ficar aqui sozinha, com a minha família, enfim, olha que maravilha, eu tô bem. Esse deveria ser o ponto principal, a família olhar para mim, as pessoas que gostariam que eu estivesse, mas entender que, puxa, ela tá vivenciando a experiência da maneira como ela acredita. Mas a gente não, a gente quer que seja do nosso jeito.
A gente quer impor a nossa forma de pensar, a nossa forma de agir, aquilo que a gente acredita, né? Visão de mundo. Então, conseguir chegar nesse ponto e dizer assim, ok, eu entendo, seria maravilhoso nos reunirmos todos, aquela festa, mas sinceramente, assim, eu gostaria de passar esse momento em reflexão, eu já me organizei, vai ser bom pra mim, né? Curtam bastante. Hoje eu consigo sustentar isso. Mas, gente, vocês não têm ideia como foi difícil. Então, eram anos, assim, em que eu estava naquele momento, mas aquilo estava me corroendo. Eu não estava me sentindo bem naquele ambiente, naquele lugar. Eu estava fazendo algo contra a minha vontade. E tudo isso que eu estou trazendo aqui, reflexões, lembranças, enfim, é para dizer assim, o quanto é importante se caminhar para dentro, para que a gente se reconecte com quem nós somos e para que a gente se posicione e tome as rédeas da nossa vida. Porque enquanto a gente não faz isso, quem domina a nossa vida é o outro. É ele que decide, então todo mundo agora vai lá viajar para não sei tal lugar. Esse vai ser o destino das férias. Mas, puxa, eu não queria ir. Mas não, imagine, só você vai dizer que não quer. Você vai ser a estraga-planos e tudo mais. A gente tem dificuldade de dizer assim, tá tudo bem se vocês forem sem mim. Eu vou ficar bem aqui, né? Então a gente aceita tudo, aceita muitas coisas. E ao aceitar, a gente vai dizendo não para nós. E dói dizer não o tempo todo para nós. E aí, vou já entrar no ponto da nossa leitura, que é o legado do egoísmo, para trazer aqui a reflexão da semana passada, que foi muito importante, porque semana passada a gente falou sobre egoísmo, mas veja só, existe um limiar muito, assim, delicado entre autocuidado e egoísmo, tá? Então, já entrando agora no assunto. Por quê? Há um movimento muito forte, né? Você tem que aprender a dizer não pro outro, não pro outro. Mas o que é mais importante do que dizer não para o outro? É entender qual é a intenção por trás dessa decisão. Porque dizer não só para dizer, olha como eu me banco, não faz sentido. Quando eu digo não para o outro, é porque muitas vezes eu preciso de um sim para mim. Eu defini que eu ia tirar um tempo para me cuidar. E alguém me ligou, a minha mãe, ou enfim, pessoas, né, que geralmente são as mesmas que sempre pedem, enfim, me pediu um favor. E aí a gente fica naquela assim, puxa vida, né? Ai, se eu disser não, ela vai achar que eu sou egoísta, ela vai reclamar, ela vai dizer que sou uma filha ingrata, enfim, vai gerar um desgaste. Tá bom, eu vou abrir mão de novo, daquele momento que eu já tinha definido que eu ia fazer algo pra mim, e vou lá levar ela no médico ou fazer alguma coisa que me pediram. Veja, nesse momento, você está abrindo mão do autocuidado. Nesse momento, dizer não para o outro não é egoísmo. Você já tinha definido que você ia cuidar de você. Cuidar de você é importante para que você possa cuidar do outro. Levar a pessoa ao médico, fazer alguma coisa que ela pediu, se há como ela se reorganizar com outra pessoa, por que é que você sempre tem que abrir mão daquilo que você já tinha definido? É esse cuidado por trás, porque a gente entra no piloto automático e a pessoa pede e a gente pensa assim, eu não vou me desgastar, tá, tudo bem, ela não tem com quem pedir, se eu tiver ainda que ligar para fulano e pedir se ele pode fazer esse favor. Gente, a gente vai assumindo também responsabilidades que não são nossas. A gente começa a fazer tudo pelo outro. Pensa aí na tua história, porque eu sei o quanto eu fui a boazinha, aquela que dizia sim para todo mundo e dizia não para mim o tempo inteiro. Então vinha alguém, a minha família vinha de fora, e aí decidia que naquele dia ia fazer várias coisas, queria ir fazer compras, queria ir no médico, queria isso, queria aquilo, e eu tinha que simplesmente pegar a minha agenda, rasgar e seguir e acompanhar. E eu fazia isso. Até que eu comecei a entender, opa, pera lá. Primeiro, se a pessoa está vindo para cá, seria interessante que ela me avisasse antes e que ela perguntasse como está a minha agenda para ver se eu teria disponibilidade para acompanhar. Às vezes eu posso ter um compromisso muito importante e vai ser difícil se eu tiver que remanejar.
Segundo, será que ela não consegue se organizar de outra forma e a gente combinar para se encontrar em um momento oportuno ali, quando eu já estiver tranquila e ela também? Por que que eu preciso ser a pessoa que leva se há tantas outras formas de a gente resolver isso? Eu sei que é desgastante falar para a pessoa isso. E foi muito desgastante para mim começar a colocar assim, olha, eu adoraria passar tarde com você, mas eu tenho compromissos, eu já assumi esses compromissos e eu não posso hoje. Talvez lá no finzinho da tarde a gente se encontra. Eu vi cara feia, eu vi comentários, eu precisei lidar com isso. Só que do momento que eu comecei a fazer isso, e aí vocês precisam entender assim, o limite, o começo é desconfortável mesmo, sabe? Colocar esses limites, colocar esse autocuidado, dizer, olha, aqui é o meu espaço, aqui você não pode passar, tá? E tá tudo, ó, assim, não é porque eu não gosto de você, não tem nada a ver, mas não passa daqui, isso aqui é meu espaço. Eu respeito o seu, você respeita o meu. Quando eu comecei a colocar, foi extremamente desconfortável, mas à medida que eu fui colocando isso, deixando claro, muitas vezes falando, olha, puxa, você não me avisou antes, eu já tenho compromissos marcados, realmente vai ficar difícil para eu remanejar minha agenda, mas olha, no final da tarde a gente pode se encontrar e tomar um café bem gostoso. Quando eu comecei a fazer isso, automaticamente as pessoas começaram a compreender que existia um limite. E eu comecei a trabalhar a forma como elas lidavam comigo, a mudar. Então começou puxa, olha, eu tô pensando em tal dia, será que você vai ter disponibilidade? Eu queria fazer tal coisa, você consegue naquele dia comigo? Muda. Mas quem precisou fazer esse movimento fui eu, não é o outro. E eu sei que a gente fica naquela assim, puxa, a pessoa bem que podia olhar pra mim, entender que eu tô toda abarrotada de coisas pra fazer. Ela podia ter noção disso. Ela não tem, gente. Ela não tem. E pra vocês terem uma ideia, hoje eu tô falante, né? Eu logo vou entrar aqui, mas esses dias eu tive uma crise. Todos nós temos, né? O processo de autodescobrimento é isso, assim, a gente tem crise e a gente já vai compreender a raiz disso tudo. Eu tive uma crise porque eu moro aqui em Curitiba, né? Eu não tenho família perto, eu tenho meu pai, mas ele tem uma dinâmica muito diferente. Ai, que bom! Não tem uma proximidade, assim, de ligar e falar, olha, vou passar aí pegar meus netos, tomar um sorvete. Gente, isso não acontece. Então, sempre eu e meu marido. Então, faz o quê? Eu tenho 2 filhos, né? Um de 10 e um de 3. E pelo menos há 3 anos eu não sei o que é pegar e dizer assim, filhos, a mamãe e o papai vão sair, vão pegar um cinema. Ou, gente, eu vou passar 3 dias fora. Eu não sei o que é isso. Eu tô sempre assim. E eu tive uma crise exatamente. Tanto é que o meu estado de saúde, ele é o reflexo dessa crise, né? Onde que pegou pra mim? Aqui, ó, faringe. Por quê? Porque eu preciso falar, pôr pra fora muita coisa e eu tava segurando, eu tava me sentindo assim, sabe, sei lá, abandonada, do tipo, poxa, por que as pessoas não conseguem olhar pra mim e falar assim, nossa, Thaisa, você quer que eu fique com as crianças um pouco pra você poder sair, fazer alguma coisa diferente, pra você e o Juliano curtirem uma noite em que não vão ser interrompidos por gritos de mãe, mãe, pai, pai, né? Por que ninguém da família pode simplesmente dizer, olha, Thaisa, eu vou passar um final de semana aí em Curitiba, fica tranquila, porque eu vou para ficar com as crianças, para aproveitar e você tira esse tempo para descansar. As madrinhas, por que elas não ligam e não se oferecem? Meu pai, enfim, né? Eu fico naquela, puxa, por quê? Por quê? Será que eles não conseguem ver o quanto eu tô cansada, o quanto eu tô precisando? Não, gente. Eles não conseguem ver. Eu tive que parar e falar assim, Thaisa, se você não comunicar isso, nada vai mudar. As pessoas ficam, elas acham que tá tudo certo, que você tá dando conta, que você tá seguindo, que talvez elas possam te atrapalhar, enfim. É preciso comunicar. E aí foi muito engraçado, porque o meu terapeuta falou,
Thaisa, você às vezes tem que ser um general. E o general, ele vai tomar decisões que às vezes são bem, bem ruins, assim, não são legais. Só que, ao mesmo tempo, ele sabe que só assim ele consegue vencer a guerra. Então, o que isso quer dizer? Às vezes, você tem que pedir ajuda para aquela pessoa que você não estava afim. Para a mãe, para o pai, que vai fazer cara feia, que talvez depois fique cobrando, que talvez fique dando indiretas, ou que fale coisas que você não curte muito, mas você precisa desse respiro, então você cede, sabe? Coloca na balança ali e vê, ok, eu dou conta de lidar com isso para eu poder avançar aqui. Ou seja, por exemplo, no meu caso, eu dou conta de pedir o favor para alguém da família ficar com os meus filhos, para que eu possa tirar um dia só para mim, me reconectar, me recuperar, e aí eu tenho forças para voltar e continuar. Entende? É esse olhar, assim, até onde eu posso ir? O que eu posso ceder para me recuperar? Porque, gente, saúde emocional, saúde mental é coisa séria. E a gente vai protelando, a gente vai deixando que a coisa se torne cada vez maior. A gente espera para agir quando, a faringe já não tá dando conta, quando o organismo já não tá dando conta, quando uma doença aparece, a gente fala, meu Deus, como eu cheguei até aqui? Eu cheguei até aqui aceitando que ultrapassasse meus limites, eu cheguei até aqui não pedindo ajuda, eu cheguei até aqui não olhando para as minhas emoções, não é? Então, é importante que a gente pare e olhe para isso. E uma das coisas que eu vou aproveitar até esse momento, assim, como um desabafo, eu sou uma pessoa extremamente sensível, sempre fui desde criança, né? Falavam que eu era uma alma velha, porque eu sentia as dores do mundo. Então, eu sempre tive muito cuidado em relação ao que eu assisto, ao que eu acompanho de notícias e tudo mais, porque eu tenho uma dificuldade de me distanciar daquilo. Então, se eu vejo uma tragédia acontecendo lá do outro lado do mundo, para mim aquilo reverbera de uma forma que eu não consigo simplesmente me desconectar e voltar para o meu dia. Hoje eu tenho ferramentas internas para lidar com isso e ainda assim eu sofro. Mas eu tenho essa sensibilidade muito grande e isso me acompanha desde pequena. E eu comecei hoje... Ai, que bom. Fique por aqui que tem muita coisa boa pra gente compartilhar. E hoje, em especial, eu comecei a postar nos stories um pouco uma história, né? Eu me casei em 2008. Eu me casei bem nova, com 21 anos. Meu marido é 7 anos mais velho, então pra ele tava uma idade legal, eu super jovem e tal, mas também, como eu falei, eu sempre fui uma alma velha, então eu já comecei cedo. E ao contrário do que a maioria das pessoas opta, né, de lua de mel e tudo mais, para ir para um lugar paradisíaco, a gente foi fazer uma viagem para Israel. Nós fomos acompanhando um grupo de um padre ortodoxo e filósofo e teólogo, que é o Jair Zelup, que é maravilhoso, tem também conteúdos maravilhosos dele, livros incríveis, e que o Juliano meu marido tinha conhecido, ficou encantado e tal, e aí a gente falou, é isso, nós vamos fazer essa viagem. Uma viagem que não é uma viagem de lua de mel comum, nós fomos para um mergulho interno, literalmente, né, para conhecer a história de uma das personalidades mais incríveis, notórias do mundo, né, Cristo, enfim. A gente foi lá para conhecer e tudo mais. Só que eu era muito menina, então eu não tinha assim bagagem suficiente para entender todo o cenário que eu vi lá. E foi um cenário muito triste, gente, porque eu conheci não só Israel, mas também territórios palestinos, está errado, né? Eu conheci também a Palestina, eu fui para Cisjordânia. E eu conversei com muitas pessoas. E o que eu vi lá, na época, eu não conseguia interpretar. Então, hoje, diante do que está acontecendo no mundo e aquilo que a gente está assistindo, eu olho para aquilo e falo, caramba. Quando eu ouvia os relatos, né, do que acontecia lá, e é uma tristeza, a gente tem que olhar para isso, assim, uma das dos meus valores é justiça, é respeito ao próximo, é algo que eu bato muito aqui em casa.
eu não tive, não consegui compreender exatamente o que eu estava vendo lá, os relatos que eu ouvi, né, da ocupação, enfim. Hoje eu entendo. Hoje dói em mim lembrar cada história que eu ouvi, cada marca nas paredes que eu vi, cada postura impositiva que eu vi. Isso me dói hoje, porque hoje eu entendo a história. E eu me conheço tanto que eu sei que esse meu mal-estar hoje não é só por conta de mim. É como se eu tivesse segurando algo que eu preciso falar para o mundo. Eu preciso falar para que a gente tenha cada vez mais consciência do nosso entorno e da nossa força como seres humanos. Então, quando eu faço o convite para se conhecer, é porque quanto mais eu me apodero de mim, quanto mais eu me conheço, quanto mais eu entendo o que são as emoções, o que está por trás de cada emoção, como que eu posso trabalhar isso para transcender, para deixar um legado de muita força, de muita, sabe, algo substancial. Eu preciso me conhecer. E ao me conhecer, eu me apodero da minha essência, dos meus valores, né, da minha força. Nós temos força, gente. Nós temos muita força. Apesar de que quando nós olhamos para as notícias, para as redes sociais, a gente vê tanta maldade, tanto ódio sendo destilado, tanta notícia distorcida. Se a gente tiver consciência das nossas emoções, consciência de quem nós somos, nós podemos buscar uma verdade, buscar alternativas para conhecer melhor aquela história e trabalhar a empatia e se posicionar e defender os nossos valores. Hoje eu defendo esse valor, o valor da justiça, do respeito ao próximo, e o respeito se diz nessa situação em respeitar o povo palestino, em respeitar a sua dor, a sua luta, em respeitar vidas. Vidas, elas independem de cor, elas independem de dinheiro, elas independem de região, de descendência. Nada disso importa. Absolutamente nada disso importa. Ontem, quando eu fiz uma oração com os meus filhos, a gente faz uma meditação e é esse ponto que eu sempre pego. O único aprendizado, a única lição assim, mais poderosa que a gente pode tirar de Jesus é que amar ao outro como a si mesmo. Olha que forte isso. Ele não está dizendo amar ao outro como eu vos amei. Porque aí seria até uma prepotência nossa nos equiparar a ele, né? Nós ainda estamos tão cheios de vícios, de sombras, né? E ele já estava tão livre disso. Por isso que ele não pede isso, ele pede para amar ao outro como a nós mesmos. Então, olha só, ele está dizendo, ame a si mesmo. Ame e se conheça, esteja cheio de si, porque assim eu posso amar o outro. Assim eu posso olhar para o outro sem raiva, sem indiferença, sem ódio. Ame a si. Quando a gente vê pessoas esbravejando, pessoas apontando, destilando ódio, elas estão destilando aquilo que está dentro delas. E muitas vezes o sentimento que elas têm por elas mesmas, a falta de amor próprio. Então a gente precisa cultivar esse amor próprio, a gente precisa cultivar esse olhar empático, a gente precisa conhecer os nossos valores, a gente precisa se posicionar. Então eu estou aqui colocando isso para fora como um desabafo, como um pedido também para que a gente olhe para essa história, para essas pessoas que estão vivenciando uma dor lacinante de perder entes queridos, de ataques que não param, de ver suas casas destruídas, sua cultura destruída, né? Porque afinal de contas, escolas, universidades também foram arrasadas, então toda uma história fica embaixo de escombros, e que a gente possa apoiar esse povo, que é um povo muito resiliente, né? Por tudo que já passou, e que a gente promova a paz, promova o amor, promova o respeito, é espaço para todo mundo. Eu precisava colocar isso para fora, gente, porque é uma coisa que já estava me pegando. Hoje vai ter um movimento aqui em Curitiba, em algumas cidades também, então quem quiser depois só me perguntar que eu passo. Vai ter um movimento pelo povo palestino, né, por todas as vidas que já foram perdidas. Lembrando que não há diferença entre judeus, palestinos, somos todos irmãos e a gente precisa olhar para todos como vidas que significam, vidas que importam, né? Então, trazendo aqui esse olhar. Enfim, eu tive que colocar isso para fora, mas agora,
Se vocês... Eu acabei me empolgando com outras falas, mas eu vou fazer o seguinte, eu não vou fazer a leitura hoje, tá? Já que a gente já começou com outros papos e tudo mais, eu não vou fazer a leitura hoje pra gente continuar essa conversa. E aí, depois, semana que vem, a gente retoma. Então, eu quero trazer um pouquinho mais sobre esse olhar para dentro e sobre a importância de a gente fazer esse movimento como um resgate da nossa essência e como se a gente estivesse levantando a nossa bandeira e dizendo, olha, eu existo, eu tô aqui, eu tenho os meus valores, eu mereço respeito. E quando a gente coloca a nossa voz no mundo, vocês não têm noção como coisas incríveis acontecem. Por isso que eu tô colocando a minha aqui. E chamando vocês para essa consciência, chamando vocês para aquilo que realmente importa. Olha que legado lindo a gente lembrar depois para as próximas gerações que a gente olhou para as injustiças do mundo e a gente não fechou os olhos. A gente não cruzou os braços. Não é incrível isso? Eu penso muito assim, o que eu não quero para mim é saber que eu pude fazer algo e eu não fiz. Isso vai me doer muito. Então que a gente possa, fazer a nossa parte. Não importa. Aí você pensa assim, puxa, mas o que eu posso fazer? Olha como a gente se diminui. Todos nós podemos fazer alguma coisa. A gente tem força. Nós somos semelhança, quer dizer, nós somos luz, nós somos energia, nós somos poder, né? Então nós temos sim condições de fazer muitas coisas. E hoje vocês viram que eu tô indo, várias conversas assim, mas com esse convite sempre muito forte de se reconectar conosco. Eu fui essa pessoa que foi sensível e que fui muito ativista, eu fui muito engajada em muitas causas e por muito tempo eu silenciei. E silenciei por quê? Medo do julgamento alheio, medo do que poderiam pensar de mim, medo de achar que eu sou uma, perdida, enfim. Nós temos medos, nós temos muito medo do julgamento do outro. Acontece que o outro também tem medo de ser julgado. Olha que louco. A gente fica aqui se corroendo com medo de tomar uma atitude, de tomar uma ação na nossa vida, de tomar uma decisão que a gente gostaria muito, de romper com relações, de fazer coisas que fazem sentido para nós por medo do julgamento. Só que o outro também tem esse medo. E aí ele tá te julgando a partir do olhar dele, daquilo que ele acha que é certo, do que ele acha que é bom. Só que ele tem o próprio HD, ele tem a própria vida. A maneira como ele enxerga o mundo é diferente da sua. Se a gente pegar pessoas que conviveram na mesma casa, quem tem irmãos aqui? É a coisa mais fácil de a gente conseguir ilustrar. Quem tem irmãos aqui? Você foi educado no mesmo lugar, da mesma forma, pelas mesmas pessoas. E provavelmente vocês discordam em muitas coisas. Vocês têm visões de mundo muito diferentes. Vocês tomaram rumos na vida muito diferentes. Um resolveu ser médico, o outro resolveu ser artista, enfim. Por quê? Porque a maneira como nós recebemos as informações é diferente, é única. Por isso que alguém que vivencia uma experiência traumática, muitas vezes você pode olhar e falar assim, nossa, mas eu nem ficaria mal assim, ou isso aí é bobagem, enfim. É bobagem para você a partir daquilo que você vivenciou, daquilo que você entende como certo e errado, da tua visão de mundo. Não é bobagem para quem está vivenciando. Então, quando a gente diminui a dor do outro, a gente está sendo insensível e egoísta. Porque ele sabe, ela sabe o que aquela dor representa. Eu não. Eu jamais vou conseguir saber, por mais que eu tente compreender a situação. Eu não vivenciei aquilo, eu não tenho aquelas referências. Aquela história não é a minha. Então, para que eu possa avançar, para que eu possa ter relações melhores, eu preciso compreender que o outro tem uma visão de mundo diferente da minha. Eu preciso respeitar as minhas necessidades, aquilo que é importante para mim, os meus limites e entender que o outro tem as suas necessidades, os seus limites e a sua visão de mundo. Confrontar, brigar, se impor, não muda as coisas, só piora. Agora, quando a gente aprende a
comunicar, a conversar e a respeitar o outro e também colocar esse limite para que o outro te respeite, as coisas mudam. Pode ser, e muito provável, que algumas pessoas não queiram esse tipo de relação, em que há diálogo, em que cada um impõe seus limites. Há pessoas que não vão querer, que vão querer continuar mantendo aquela pressão, rompendo todos os limites que você impõe, discutindo. E aí cabe a você definir, vale a pena continuar? Vale a pena ficar nessa relação? Vale a pena ficar nesse ambiente? Vale a pena aceitar esse tipo de situação? O quanto isso me custa? O quanto isso me custa? Quando eu aceitava certas situações, quando pessoas ultrapassavam os meus limites e eu permitia, eu ficava arrasada, eu ficava com raiva de mim, eu chorava, eu achava que eu era injustiçada, eu me colocava como vítima, eu adoecia. Olha o preço que eu estava pagando por não dizer, olha, eu entendo que você gostaria muito que isso acontecesse, mas eu não posso te ajudar, ou eu não tenho condições de te ajudar, ou enfim, qualquer limite que eu possa colocar ali para preservar a minha saúde. Eu deixava, porque eu tinha mais uma coisa importante. Qual que é o pensamento de quando a gente faz isso? De quando a gente diz sim pro outro e não para nós? E se o outro não gostar mais de mim? E se o outro não me amar? E se eu não for mais importante para essa pessoa? E se eu for descartada, rejeitada? Se isso acontecer, gente, é porque essa relação não tinha mais. Não tinha por que existir. Porque se manter numa relação em que você se sufoca, em que você se elimina para que o outro possa existir, não é uma relação saudável, concordam comigo? Por mais que seja difícil muitas vezes ter consciência disso e tomar uma atitude em relação a isso. É uma construção. A gente não pega do dia para a noite e diz assim, ok, agora eu sei os meus limites, você não ultrapassa mais, é assim, assim, assado. É uma construção. E por isso a gente vai, mergulha, se conhece os seus limites, conhece seus comportamentos, conhece a sua história, para entender o porquê é que você permite, o porquê é que você sempre se relaciona com determinadas pessoas, o porquê é que você está numa situação que você não gostaria. Eu não faço isso uma ruptura. Eu preciso conhecer, eu preciso investigar a fundo tudo isso. E aí eu vou fazendo um processo de amadurecimento. Até chegar ao ponto em que eu falo, agora eu consigo. Porque, além disso, uma das coisas que ninguém para pensar, e que a gente ouve muito, né, pessoas ensinarem a pôr limites, a fazer você tá pronto para lidar com as consequências? Porque colocar limites vai trazer consequências. Essas consequências pode ser a pessoa não fala mais com você, você não faz mais parte do grupo, você pode sofrer bullying, você pode receber julgamentos, você pode ser esquecida, enfim, N coisas podem acontecer. Você está pronto para lidar com isso? Então, antes de sair fazendo e acontecendo e tentando mudar comportamentos externos, eu preciso investigar internamente para entender. Eu tô pronta? Eu sei bancar aquilo que eu quero? E eu sei o que eu quero? Porque muitas vezes a gente nem sabe ao certo. Olha que construção toda que é preciso fazer para que a gente realmente tenha as rédeas da nossa vida nas nossas mãos e que a gente possa ter uma existência com significado, uma existência com leveza, madura, com relações saudáveis. É uma construção. Por isso, eu sempre faço esse convite de a gente se aprofundar. O conteúdo que eu trago, as reflexões que eu trago, tudo isso é com o objetivo de olha para dentro, conhece a tua história, se apodera dela, aprende a se posicionar no mundo de uma maneira leve, sem precisar, se desgastar, sem precisar cortar partes suas que são importantes. Ninguém precisa se mutilar
para poder se posicionar. Ninguém precisa se mutilar para poder existir numa relação. Isso não é positivo. Não há sentido para isso. Mas aprender a se reconhecer, a conhecer a sua história, te ajuda a reconhecer o outro. E nesse processo, gente, é um crescimento e as relações se tornam tão mais leves, tão mais fáceis, tão mais prazerosas. A nossa existência, as nossas decisões se tornam tão mais seguras. Esse mergulhar interno é um processo. Eu tenho trabalhado aqui em algumas questões de como trazer isso de uma forma mais palpável para que a gente comece, né, a fazer esse movimento. Uma das formas é trazendo aqui às quartas-feiras esses bate-papos, né? A gente geralmente faz a leitura do livro. Hoje eu quis deixar solto, estava a fim de conversar, precisava pôr para fora. Acho que até provavelmente eu vou sair daqui muito melhor. Exatamente. Colocar, né, a nossa verdade, isso conecta. Então, o meu convite é que vocês acompanhem, né, esse conteúdo, façam esse mergulho, sabe? Busquem se conectar com esses pontos que são desconfortáveis, mas que são necessários para o nosso desenvolvimento, para a nossa libertação de tudo aquilo que não faz sentido para a nossa vida e que a gente possa levar isso para o nosso dia a dia. Então, hoje, são 12h33, conversei bastante aqui, né? E acho que foi muito prazeroso. Eu vou começar já, né, trabalhando aqui o encerramento. Fico muito feliz que vocês tenham gostado, que tenham conectado. Eu vou deixar salva para quem não acompanhou desde o início. Vai, assiste, anota, pega insights, revisita, me manda perguntas. Eu vou adorar poder contribuir com isso, né? Acho que esse espaço, as redes sociais, elas devem ser usadas para o bem. Então, uma das coisas que eu já deixo aqui, um exercício para vocês, nessa quarta-feira, começa e vai fazendo gradual até o final de semana. Olha para as suas redes sociais e seja bem criteriosa. Olha para quem você está seguindo hoje. Te agrega? Não? Deixa. Traz algum conteúdo que é valioso, que é importante, que te faz refletir? Não? Então, deixa de seguir. Traz um bem-estar? Não. Te deixa mais aflito, mais nervoso, mais irritado? Deixa de seguir. Limpa. Esse filtro, gente, ele tem que estar em tudo. Não é só no físico, não é só evitar pessoas que te causam mal e ambientes que te causam mal. Esse ambiente da internet nos causa mal. Eu faço constantemente uma limpa para tirar todo aquele ruído, aquela energia que não está compatível com aquilo que eu quero para minha vida. Para eu não ser, nem que seja inconscientemente afetada por isso. E a gente está num momento turbulento. Então, filtra, gente. Filtra, porque só isso já vai trazer um certo alívio. Quanto menos você ficar conectado com aquilo que não te faz bem, mais você abre espaço para se conectar com aquilo que te faz bem, que te faz crescer, que faz transbordar. E é disso que a gente precisa. Pessoas que transbordem sua própria luz para que a gente juntos ilumine cada vez mais e a gente transforme a nossa realidade para algo muito melhor. Então, transborde de coisas boas. Elimine aquilo que não te faz bem. Comece pelas redes sociais. É um exercício fácil, mas você vai perceber. À medida que você vai olhando quem você segue, você pensa, caramba, mas e se ela fica braba comigo que eu deixei de seguir? Se ela perceber que eu deixei de seguir, né? Às vezes a gente segue pessoas só para não causar. Vai, gente. E se ela fica braba é porque ela não está preocupada com a tua saúde mental. Então pensa em você, um exercício de autocuidado agora, não é egoísmo, um exercício de autocuidado. Elimina aquilo das redes sociais que não te faz bem. Esse já é assim, de cara, vai te trazer um alívio você abrir as tuas redes sociais para ver coisas boas, coisas que você dá risada, notícias boas, pessoas legais que compartilham coisas boas e não ter mais aquela carga pesada de coisas que, só te colocam para baixo, só te fazem se comparar, te deixam frustrada, fazem você ficar, sabe, tipo, meu Deus, o mundo tá correndo, tá andando para frente e eu para trás. Não tá.
é muita imagem, muita coisa que não é real. O real é isso, o real é a gente olhar para a nossa vida, estar mais presente, conectado com aquilo que faz sentido. Então esse é o meu convite para vocês, olha que exercício poderoso até o final de semana. Quero que, assistam essa live, logo eu já subo para vocês, mandem dúvidas, coisas que surgiram, insights poderosos, essa troca é importante, a gente cresce, a gente se fortalece com isso. E espero que na próxima quarta-feira vocês estejam aqui para mais uma manhã de reflexões e que a nossa quarta-feira aí tem ainda algumas boas horas pela frente, que a gente saiba aproveitar muito bem essas horas, tá bom? Então, fico feliz com a presença de todos vocês. Daqui a pouquinho eu subo essa live. E espero vocês na próxima quarta-feira. E acompanhem, obviamente, os conteúdos que eu posto. Eu tô um pouquinho ausente, mas eu vou voltar a trazer mais conteúdos para vocês aqui, tá bom? Uma ótima quarta-feira.